Oi pessoal, mais um vídeo espetacular, assunto palpitante. Hoje eu vou contra a minha pessoa, eu vou falar sobre mentiras deslavadas que eu tinha noção de uma certeza absoluta nos últimos anos e eu tenho que desmentir. Bom, vamos lá. Não é que o Dr. Júlio tenha errado nesses 20 assuntos que eu vou falar. É que a medicina evolui de tal maneira, a passos geométricos, que muitos assuntos que a gente tinha a noção que era uma verdade, não é verdade absoluta. Aliás, devo ressaltar que a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Até hoje eu não encontrei nenhuma contradição, nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma adição ou subtração a eles. Mas vamos lá. A primeira mentira que eu apregoava muito, e tem médicos hoje que ainda apregoam isso em pleno século XXI, gordura saturada, gordura animal e colesterol entopem artérias, provocando infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Ora, o FDA já publicou, são milhares e milhares de trabalhos científicos há 8 meses atrás, mostrando que quem entope artérias e provoca acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio é carboidrato, açúcar, glicídio e glúten. Não tem nada a ver com gordura saturada e colesterol, dois mocinhos do nosso corpo. A segunda mentira: margarina light é melhor que manteiga e protege o nosso coração. Margarina light ou qualquer margarina é rica em gordura vegetal hidrogenada trans, uma gordura que está sendo proibida agora em nosso país pela incidência de trombose, a incidência de infartos, a incidência de derrames. A manteiga não, a manteiga é um produto extraordinário que pode ser usado na nossa culinária para frituras, junto com óleo de coco e a banha de porco. A terceira mentira: o leite de vaca evita a osteoporose. Leite de vaca não evita a osteoporose, agrava o risco de você ter osteoporose. O cálcio presente naquele leite é um cálcio que não tem GPS, não tem Waze para a parte óssea. Esse cálcio vai para tudo quanto é lugar, tudo quanto é tecido mole, menos o osso, onde ele deveria estar em 90% dos casos. Então, leite de vaca não evita a osteoporose em hipótese nenhuma. O quarto assunto: temos que se alimentar de 3 em 3 horas. Ora, quantas vezes há 20 e poucos anos atrás eu recomendava alimentação de 3 em 3 horas. A Prêmio Nobel de Medicina, o ano passado, falou sobre o jejum intermitente. Aliás, tem até uma outra pergunta aqui. Não pule as refeições, porque o metabolismo seu hiberna, fica muito lento e a gente ganha gordura. Uma grande mentira. A Prêmio Nobel de Medicina do ano passado foi sobre jejum intermitente. Eu tenho um vídeo sobre o jejum intermitente que eu fiz há 3 anos atrás, antes dessa Prêmio Nobel, inclusive, dizendo que o jejum intermitente, 2 ou 3 vezes a cada semana, de mais ou menos 12 a 15 horas, tá? Ele libera testosterona, hormônio de crescimento, glucagon, que é antagonista da insulina, principal formador de gordura em nosso mundo, glucagon, noradrenalina para disposição mental e física e neutraliza o cortisol, hormônio do estresse. Então não há dúvida nenhuma que o jejum intermitente é extraordinário e que nós devemos ter 2 refeições ao dia, o almoço e o jantar, no intervalo de mais ou menos umas 6 horas, e o restante fazer o jejum intermitente. Testosterona aumenta a testosterona, aumenta noradrenalina, aumenta o glucagon, antagonista da insulina, aumenta o hormônio de crescimento e diminui o cortisol, hormônio do estresse. E uma outra pergunta relacionada: tome o café da manhã como um rei
Almoce como um príncipe e jante como um plebeu. Café da manhã é para a gente ficar em jejum. Café da manhã é aquele copo de água com limão para alcalinizar a sua corrente sanguínea, tá? Para evitar a proliferação de células malignas, tá? E matar as células malignas também. E só, no máximo, um cafezinho preto ou um café associado com manteiga ghee, manteiga sem lactose e óleo de coco. Esse preparado você pode usar e aí ficar só no almoço e só no seu jantar. Não saia de casa pela manhã sem se alimentar. Você pode passar mal e desenvolver hipoglicemia. Uma mentira, porque principalmente quem está com sobrepeso e quer emagrecer, a gente recomenda atividade física pela manhã em jejum, tá? E principalmente com esse jejum intermitente, a formação de testosterona, a formação do hormônio de crescimento, a formação da noradrenalina vai fazer com que ela queime gordura em grande quantidade. E quem vai repor esse açúcar da corrente sanguínea são as gorduras. As gorduras, elas são metabolizadas, elas são quebradas dos depósitos para virar açúcar. Então não tem nada a ver, você que quer perder peso, que quer emagrecer, você tem que se sacrificar um pouquinho, mas não vai se sacrificar porque vai virar um hábito e não usar o café da manhã. Modulação hormonal prejudica seu coração e provoca câncer. Ora, modulação hormonal que a gente faz não é uma reposição hormonal e não é um hormônio que não é conhecido do nosso corpo. É um hormônio bioidêntico, com testosterona, com 20% do hormônio masculino que o ovário e adrenal da mulher produzia na fase sexual ativa e na fase de andropausa do homem também. Essa modulação hormonal, ela não provoca câncer, tá? Pelo contrário, 90% dos receptores de testosterona está no coração, no cérebro, no músculo e no osso. Então, é um produto excepcional, tanto para homens como para mulheres. Testosterona provoca câncer de próstata. Agora, isso daí eu já falava há 30 anos atrás, que se a testosterona fosse responsável pelo câncer prostático, quem mais teria câncer prostático é o adolescente de 18 a 25, 26 anos, que tem um nível de testosterona altíssimo, não um septuagenário. O câncer prostático ocorre em pessoas acima de 60, 70, 80 anos de idade, onde o declínio hormonal do hormônio masculino é muito grande. Quem provoca o câncer de próstata é o hormônio feminino, estradiol, que é o mesmo hormônio que provoca câncer de endométrio uterino na mulher e câncer de mamas, tá? A testosterona apenas amplifica o efeito do hormônio feminino, mas quem provocou foi o hormônio feminino. O hormônio causa câncer. Ora, os trabalhos são de 2002, com 160 mulheres usando urina de éguas prenhes. As éguas prenhes usavam estrogênios conjugados, que é o Premarin, e progestágenos, a Provera. Esses produtos foram usados nessa pesquisa, são produtos que não são humanos, são produtos de éguas, tá? E não são bioidênticos, são ET, são extraterrestres para o nosso corpo. Existe uma incompatibilidade muito grande. Consequência, depois de 4 ou 5 anos, das 160 mil mulheres, caiu para 16 mil. Por quê? Porque estavam morrendo de câncer de mamas, de câncer de endométrio uterino, estavam morrendo de trombose, de acidente vascular cerebral. Foi vexatório. E aí foi rotulado que o hormônio provoca câncer. Não, não é hormônio. É hormônio feminino. E nem hormônio feminino é. Não é um hormônio nem produzido pela mulher. É um hormônio produzido por éguas prenhes. Portanto, o hormônio não provoca câncer. Não uso sal para não ter hipertensão arterial essencial. Ora, o sal que você não deve usar é o sal branco, que é refinado ao extremo, que tem cloreto e tem sódio e não tem os 84 nutrientes que compõem um sal orgânico, sal do Himalaia, que é o sal rosa, o sal grosso triturado,
o sal da vaca, o sal marinho e a flor do sal, que são das salinas do Rio Grande do Norte. Se você não usa sal, você tem uma insuficiência da glândula adrenal. A insuficiência da glândula adrenal se traduz num cansaço, numa fadiga crônica. Você tem que usar o sal. Trabalhos mostrando dieta hipossódica nos últimos 60 anos mostraram que a diminuição do sal com a dieta hipossódica diminui meio ponto a pressão arterial sistólica máxima e meio ponto apenas a pressão arterial diastólica, ou seja, com sal ou sem sal teríamos pressão alta. O que nós temos que ver é o que está desencadeando a manifestação de hipertensão arterial sistêmica. Alimentos diet, light, zero são mais saudáveis, em hipótese nenhuma. A química presente neles é acentuada. Os edulcorantes, os acidulantes, os aromatizantes, os conservantes presentes nele são extremamente deletérios, até pior do que a pior porcaria do mundo, que é o açúcar branco, o açúcar refinado. Conseguem ser até pior. Não use iodo para não prejudicar a minha tireoide. Ora, estão confundindo iodo radioativo, que é um iodo que a gente faz para abilação da tireoide, para desaparecimento dessa tireoide quando ela tem câncer. O iodo que a gente usa é um iodo nutricional, é o quarto melhor nutriente do mundo. Nós usamos 100 vezes menos iodo que nossos avós. Quando nós não temos iodo, nós formamos cistos e nódulos em tireoide, mamas, ovário, próstata e epidídimo. Todos eles desencadeados por deficiência de iodo. O iodo é uma suplementação prioritária e fundamental para o nosso corpo. Nada é mais saudável que um suco de laranja natural. É um veneno puro, porque é a frutose, o açúcar da fruta, sem a fibra, sem o antídoto que Deus colocou. Vai direto para o fígado, nenhum órgão interno aceita, porque é um veneno, vai ser metabolizado 100% a nível de fígado e vai formar esteatose hepática, infiltração de gordura no seu fígado, que pode ser formado por álcool, uso crônico de álcool, uso intenso de álcool, uso de sucos de laranja ou outros sucos de fruta sem fibra, tá? E metabólitos de medicamentos que agridem no fígado. Exemplo, paracetamol e outros produtos aí. Os veganos têm mais saúde do que aqueles que comem carne vermelha. Um absurdo, né? Eu pergunto, se não for a carne vermelha, aonde está o ácido linoleico conjugado, CLA? Se não for a carne vermelha, aonde está o ferro que provoca anemia e transporta oxigênio para todos os órgãos internos? Se não for a carne vermelha, aonde está a vitamina B12, importantíssima para o cérebro e para o corpo inteiro, como um todo? Se não fosse a carne vermelha, aonde está a creatina, aquele nutriente que dá explosão muscular, força anaeróbica, tá? Aonde está a vitamina B3, a niacina, importante para você ficar tranquilo, sem nervosismo, sem irritabilidade? Tudo isto e mais está presente na carne vermelha. Fora os aminoácidos, que são aminoácidos amplamente aceitos pelo nosso corpo, ao contrário dos aminoácidos de origem vegetal. Atividades de impacto, tipo corridas e esteiras, não possuem efeitos colaterais. Possuem muitos. Uma pessoa com sobrepeso não pode correr e não pode correr em esteira e fazer corrida. Por quê? Porque vai lesionar a coluna, vai lesionar joelho e vai lesionar tornozelo também. Além de causar lesões, além de causar artrose, degeneração das cartilagens, a mulher que corre tem tendência à celulite. Por quê? Porque a ruptura das fibras de colágeno e elastina. Para você correr em esteira ou mesmo corrida normal, você tem que ter um corpo já praticamente sem sobrepeso. A genética é soberana em nossas vidas, isso já tem um vídeo só sobre a epigenética, com 40% a parte nutricional e 30% a parte ambiental, neutralizando o gene que só manda 30%, o gene não apita em nada, tá? Aliás, nós vamos fazer uma palestra sobre o gene,
os 23 mil pares de genes, são todos pareados, a manifestação de um gene doente, como que a gente faz com que ele fique quiescente pela epigenética. Só digo 2 dicas: metilfolato, que é a vitamina B9 e ácido fólico, e a vitamina D3 humana. Todo idoso tem que se suplementar com hormônio de crescimento para evitar o envelhecimento. Mentira! O idoso que faz musculação tem aumento do hormônio de crescimento. O idoso que faz plataforma vibratória, os trabalhos novos mostram que aumenta em 98% a produção do hormônio de crescimento. E aqueles que têm sono profundo, porque é no sono profundo que se dá a formação do GH, do hormônio de crescimento, que melhora pelo, pele, cabelos e unhas, queima a gordura e retarda, posterga o envelhecimento biológico. É o que eu queria falar, pedindo para vocês se inscreverem em nosso canal e mandar um like se vocês gostaram. Meu muito obrigado.